Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Durante esse trimestre, nós estamos estudando de maneira mais aprofundada no livro de Salmos. Nós já estamos na 8ª semana desse estudo e tem sido uma verdadeira bênção, uma maravilha para cada um de nós. Você é meu convidado a não perder de foco esse estudo. Com certeza, Papai do Céu vai te abençoar grandemente ao você se demorar e se debruçar nesse estudo maravilhoso. Bom, mas antes de conhecermos o tema do nosso estudo guiado de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. E aí, em seguida, a gente conhece o tema e, claro, medita no estudo de hoje. Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estarmos novamente aqui, buscando a tua presença, buscando o teu reino, querendo te conhecer de maneira mais profunda e mais íntima, pois o nosso desejo é passar toda a eternidade contigo. Nessa ocasião, nós queremos pedir a presença do teu Santo Espírito, para que ele nos ensine a tua palavra e para que, ao aprendermos, nós possamos nunca mais esquecer. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje é: guardo a tua palavra no meu coração. O salmo apresentado no nosso estudo guiado de hoje foi o Salmo 119, aquele salmo bem grandão, mas foi separado alguns versos que vai de encontro a esse tema: guardo a tua palavra no meu coração. Foi o verso do 1 ao 16 e do verso 161 ao 168. Do 1 ao 16, ele narra, ali o salmista fala o prazer que ele tem, né, ou no caso tinha, ao observar a lei de Deus, a estar alinhado com a palavra de Deus, com os preceitos, com os decretos, e fazendo isso como maneira de se relacionar com Deus, como forma de se aproximar e estar alinhado de maneira agradável diante de Deus. E do 61 ao 168, ele continua descrevendo, né, essa afirmação, esse prazer de buscar a Deus por meio das suas leis, por meio dos seus decretos, por meio dos seus preceitos, e demonstrando que isso é uma verdadeira bênção na vida dele. E que se ele se separar dessa relação, ele com certeza não vai poder viver de maneira, vamos dizer assim, bem-aventurada. Eu separei alguns pontos aqui do nosso estudo guiado para a nossa reflexão. O primeiro ponto é o seguinte: a Bíblia descreve uma vida diária de fé como uma peregrinação, ou seja, andar, né? Andar com Deus em seu caminho de justiça. A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor e na luz da sua presença. Duas coisas que não se separam: a lei de Deus e a luz da sua presença. Ambas estão correlacionadas. Um pequeno parênteses que eu faço aqui no nosso momento com Deus é que essa lei, ela tanto pode ser entendida como as leis dadas por Deus ali a Moisés, como também pode ser entendida como a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, né? A Bíblia também pode ser entendida como a lei de Deus. E é o instrumento, nos dias de hoje, para nós, para nos relacionarmos com Deus e termos intimidade com Ele. Então, observar a lei de Deus, ou seja, manter essa íntima relação de estudo na palavra, né, como forma de se relacionar com Deus, e buscar meios para andar na presença de Deus, ou seja, procurando viver de maneira que é agradável a Deus, no sentido de ações, de testemunho, de palavras, de tudo, né? Então, tudo isso está relacionado com a peregrinação da fé ou a forma que a gente anda na presença de Deus. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: ser irrepreensível no seu caminho é outra maneira pela qual o Salmo descreve o viver justo. Lá no Salmo fala que bem-aventurado é aquele que é irrepreensível diante de Deus. Davi, o que seria ser irrepreensível? De acordo com o que a gente viu no estudo aqui, é a forma de andar de maneira justa, ou seja, de maneira imaculada. E aí fica aquele questionamento: será que isso é possível? Será que, vamos dizer assim, para nós
seres mortais e pecadores. Será que isso é possível? Bom, eu acredito que sim. E eu vou ser claro ao afirmar isso no seguinte aspecto. Não é que a gente deixará de ser pecador, mas o que o salmista está falando aqui, a forma que eu entendi, é que a gente deve amar o viver justo, ou seja, abominar a prática do pecado. Deixar de praticar coisas que sejam ofensivas para Deus. Ou seja, isso é a forma de viver de maneira imaculada. E aí a gente pode até comparar os sacrifícios que eram ofertados a Deus. Havia toda vamos dizer assim, uma maneira de se levar ali o cordeiro. O cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito, não poderia ser aleijado. Tem que ser perfeitinho. Aí eu pergunto, esse cordeiro, ele, vamos dizer assim, excluiu a presença do pecado nele? Não. Porque o pecado passou a toda a criação, mas o cordeiro era aceito. E da mesma forma que o cordeiro era aceito, eu e você também devemos apresentar diante de Deus um sacrifício vivo de maneira perfeita para ser aceita. As pessoas que querem se apresentar a Deus sem deixar a prática do pecado não tem como ser aceita. Por isso eu e você somos convidados pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, a andar de maneira perfeita. O andar na maneira perfeita, repito, não exclui, vamos dizer assim, a contaminação do pecado. Isso será só quando Jesus voltar e nos purificar completamente. Mas isso não quer dizer que eu e você devemos andar na prática do pecado. Tá bom? Vamos ao próximo ponto que eu destaquei aqui. Diz o seguinte: guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com a observância legalista das regras divinas. Pelo contrário, consiste em uma boa compreensão da diferença entre o certo e o errado, e o bem e o mal. A gente vê alguns relatos na Bíblia de Jesus, de certo modo, criticando a vida dos fariseus da época, né? Os fariseus, eles de fato seguiam à risca a lei de Deus. E foi até algo apresentado no Salmo de hoje, né? Que o salmista tinha prazer em seguir à risca a lei de Deus. Mas o que significa seguir à risca a lei de Deus? Seria de maneira legalista, onde se limita a quantidade de passos que pode se dar no sábado, a questão de oferecer dízimo de literalmente tudo? O que seria seguir à risca o mandamento de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus? De acordo com a palavra, a Bíblia, nós precisamos entender e seguir o princípio que norteiam a lei de Deus. O que a lei de Deus quer nos apresentar é exatamente isso. A diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Para quê? Para que eu e você possamos viver a verdadeira liberdade. Liberdade essa que não vai colocar em risco a nossa vida. Liberdade essa que não vai nos escravizar por meio de vícios, por meio de tendências, por meio de paixões que nos afastam de Deus. Então, que nós possamos viver o verdadeiro observar da lei, aquela que aproxima tanto a gente de Deus como também das pessoas. E é até o resumo da lei, né? Amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amará o teu próximo como a ti mesmo, né? Então vamos para a próxima marcação que eu fiz. Os mandamentos de Deus não são uma revelação, os mandamentos de Deus são uma revelação da vontade divina para o mundo. Eles instruem sobre como se tornar sábio e viver em liberdade e paz. Uma das maneiras que eu e você podemos alcançar sabedoria é fazendo a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Um dos homens mais sábios, o homem mais sábio apresentado nas histórias bíblicas foi Salomão. E essa sabedoria não era algo provinda dele, mas era algo dada pelo próprio Deus. Ou seja, nós entendemos então que a sabedoria, ela está em Deus. E todo aquele que quer ser sábio deve permanecer em Deus. E outra coisa que a gente consegue, né, ao buscar a Deus, ao se demorar em Deus, ao se relacionar com Deus, é liberdade e paz.
algo muito precioso e muito necessário para a nossa vida. E por último, grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Está lá no Salmo 119, versículo 165. O tropeço retrata o fracasso moral. Como a lâmpada para os pés do salmista, a palavra de Deus nos protege das tentações. Uma forma de eu e você termos sabedoria e buscarmos a irrepreensão, viver de maneira irrepreensível, de maneira aprovada por Deus, aceitada por Deus, é eu e você termos um relacionamento com Deus, manter a nossa vida na presença de Deus. E uma forma de alcançarmos isso é nos demorarmos no estudo de sua palavra. Que eu e você possamos ter todos os dias um momento com Deus. Por isso eu convido a você a voltar amanhã, para continuarmos tendo esse estudo guiado, onde o Espírito Santo é o nosso professor. Papai do céu te abençoe, te guarde e te proteja de todo o mal, tá bom? Volta amanhã para novamente termos o nosso encontro com Deus, nosso estudo guiado. Até a próxima aí. Tchau, tchau.